próprio Jesus vem nos alertar hoje para a questão dos falsos profetas, dos falsos mestres, daqueles que se apresentam ou se aparecem com realidades novas, doutrinas novas, realidades que não proclamam o nome do Senhor. Realidades fáceis que podem conduzir alguém à perdição. Se na época de Jesus já se falava isso, no nosso tempo, com certeza, isto tem aumentado muito. Mas Jesus fala que temos um discernimento para conhecer esses falsos profetas pelos seus frutos. Pelos seus frutos. É preciso saber o que aquele falso profeta ou aquela pessoa que se levanta para dar soluções fáceis, para dizer que está conduzindo o povo para o melhor, para Deus, mas é pelos seus frutos que o conhecereis. Esse é o discernimento. Claro, precisamos pedir o discernimento dos Espíritos para compreendermos as dimensões. E mais do que nunca no nosso tempo, precisamos pedir ao Espírito que nos dê a graça do discernimento. Porque, como o povo vive querendo coisas fáceis, muitas coisas fáceis virão. Mas pergunta-se, essa realidade conduz para a salvação? Essa dimensão, ou essa doutrina, ou esse ensinamento conduz para Jesus Cristo? O parâmetro sempre será a condução para Jesus Cristo, a salvação para Jesus. Claro, também a proclamação do senhorio de Jesus na vida. A questão de perceber o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque pode se disfarçar também com o nome de Jesus e não ser Jesus, né? Por isso que os falsos profetas, ou uma pessoa que se levanta para conduzir alguém, ou um grupo para uma realidade, precisa se perguntar, além dos frutos, essa pessoa vive ou busca a santidade? Busca ser de Deus? Busca ter comunhão com o Senhor? Essa pessoa que se levantou para inventar uma doutrina, deve se perguntar também, observar pelos frutos. Essa pessoa denuncia mentiras e pecados? Denuncia mentiras e pecados. O pastor ou profeta que, se você for perceber os profetas do Antigo Testamento, sempre foram para denunciar. Denunciar a mentira, denunciar o pecado, denunciar que o povo estava no erro e precisaria voltar para o Senhor. Essa pessoa, ela conduz realmente o povo para essa dimensão, para a verdade, para a salvação? Também precisa se perguntar, será que essa pessoa conduz ou passa a mão na cabeça das ovelhas? Porque passar no sentido de cuidar de misericórdia é uma coisa, e passar no sentido de dizer assim, continue no seu pecado, do jeito que você está maravilhoso. Esse é um falso profeta. Porque o profeta quer tirar o povo, e busca tirar o povo da dimensão de pecado. Porque o profeta, a preocupação é que o povo se santifique, que o povo encontre o Senhor.
É um ponto que precisamos estar olhando. Também, essa pessoa, claro que não é fácil para todo mundo, né? Nós estamos na luta aí de falar e viver. Mas essa pessoa que só fala e não vive nadinha, nadinha mesmo, nem se esforça para viver, nem rala como os outros para viver, também precisamos colocar dentro do discernimento. Os frutos realmente são as ações, as suas ações, e principalmente o efeito da sua pregação. O efeito da sua pregação. Se não toca em ninguém, a essência não é falada na pregação, que é Jesus Cristo, precisamos colocar também dentro do discernimento, porque é um lobo vestido de ovelha. É um lobo vestido de ovelha. Essa pessoa, ou esse falso profeta, age no nome de Jesus Cristo e não no seu próprio nome? Porque o falso profeta age no seu próprio nome. O que ele conduz é para ele e não para Jesus Cristo. Ele não faz aquele papel que eu falei ontem, que João Batista fez, né? Eis o Cordeiro de Deus, e André foi atrás. O verdadeiro profeta aponta Jesus Cristo e sai de cena, né? Porque nada é para ele. Ele sabe que tudo é para Cristo. Tudo é para o Senhor. João Batista, a alegria dele foi sair de cena, né? Porque André era discípulo de João Batista. Ele poderia falar assim: continue comigo, mas também siga Jesus. Mas o verdadeiro profeta entrega tudo para o Senhor. Sabe que nada pertence a ele, mas é de Jesus Cristo. E os frutos desse falso profeta, ou as más obras, as más ações, ou os espinhos e as urtigas desse falso profeta, é o que São Paulo vai dizer lá no capítulo 5 de Gálatas, versículo 19 a 23. Fornicação, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, fúrias, inveja, divisões, rivalidades, bebedeiras, orgias. Esses são os frutos, que não são frutos, os infrutos do falso profeta, que vive essa realidade. Mas aquele que produz bons frutos, é que São Paulo também fala no mesmo capítulo, fazendo uma comparação, que são amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. Esses são os frutos do Espírito Santo, no qual todos nós precisamos estar produzindo. Todos nós precisamos viver e produzir frutos. Frutos que nos levam à santidade, frutos que nos conduzem para a santidade. E perceber que esses frutos precisamos lutar para não fazer parte da nossa vida mais. E aí pergunta: quais os frutos que você tem produzido na sua vida de cristão, na sua vida de consagrado, na sua vida com Deus? Frutos amargos ou frutos bons? Frutos que provocam nos outros, que me encontram, que se relacionam comigo, a santidade?
E são esses frutos que nós precisamos estar semeando também na vida das outras pessoas. Porque, às vezes, nós ficamos naquele sentido. Criou um rótulo ao meu respeito. Claro, existem aqueles que criam rótulos, mas muitas vezes os rótulos são produzidos por aquilo que eu apresento, por aquilo que eu dou para os outros. Claro, precisamos olhar se realmente não estamos criando imagem, rótulo das pessoas só por uma atitude. Mas muitas vezes os rótulos são produzidos ou são expressões dos meus frutos ou dos meus infrutos. Porque se a pessoa age somente daquele jeito, daquele modo, com todas as pessoas, como pode ser rótulo? É que a pessoa está produzindo fruto e não fruto. Às vezes a pessoa é grossa com todo mundo. E quando é taxada de grossa, acha ruim, mas a pessoa só age assim. Que frutos de santidade, que frutos do Espírito uma pessoa dessa está produzindo? Claro, tem aqueles altos e baixos nossos, né? Que às vezes não estamos bem, às vezes agimos por impulso. Tudo bem. Não pode ser atribuído a rótulo. Mas se todas as vezes, ou todos se dirigem para aquela pessoa e a pessoa age do mesmo jeito, como é que a pessoa quer ser vista como bom, como a boa pessoa? Se a pessoa só sabe dar para os outros o pior de si. Se a pessoa só sabe dar aquilo que permeia as suas ações, permeia o seu coração, é preciso buscar a correção no Espírito. É preciso começar a trabalhar aquilo que não vai construindo em mim a santidade. Porque a vida do cristão consiste nisso. Nós não mudamos tudo de uma hora só. Nós mudamos na medida que eu vou percebendo que em mim as coisas não são de Deus, eu vou me esforçando e eu vou lutando para trabalhar essas dimensões. Pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo e pelo meu esforço pessoal. Por isso que precisamos nos perguntar: o que é que eu tenho dado para o outro? O que é que eu tenho dado para o meu irmão? Para a pessoa que se encontra comigo todos os dias? O que é que o esposo tem dado para a esposa e a esposa para o esposo? A mãe para os filhos e os filhos para os pais? Se o nosso coração está cheio de Deus, vamos dar a Deus. Se estamos buscando a vida de bondade, vamos dar bondade. Agora, se eu vivo uma vida de orgulho, de autossuficiência, inveja, o que é que eu vou dar para os outros? O pior de mim. E tanto o fruto como o infruto marca a vida das pessoas. E as pessoas começam a me ver falando: Padre Reinaldo é isto aqui, ó. Porque se eu não soube apresentar outra coisa, mas se eu apresento como uma pessoa boa, como uma pessoa que se esforça, como uma pessoa alegre, as pessoas vão ver: o Padre Reinaldo é isso aqui, ó. Ele é assim, assim, assim. Por isso que não podemos ficar colocando culpa nos outros. Fulano me vê com preconceito, fulano me vê desse jeito, fulano me julga. Mas a questão aqui não é julgamento, é saber o que é que você está apresentando para os outros. O seu melhor ou o seu
pior. Isso não é questão de perfeição. Isso é até questão de educação, né? Porque tem umas pessoas mal educadas, né? Que vai passando o pior para os outros. Mas precisamos começar a espalhar as sementes. Se você é bom, vai produzir bons frutos. Se você é mau, não queira que venha de você bons frutos. Serão maus frutos. Por acaso, colhe-se morangos de espinhos? Não colhe, né? Não colhe. Se você está sendo pé de morango, você precisa produzir morangos. Se você é um pé de espinho, você vai produzir o quê? Espinhos. Geralmente, pé de espinho não produz frutos, né? Só produz espinhos mesmo. Não podemos lançar os nossos espinhos sobre os outros. O outro não merece o nosso pior. O outro merece o nosso melhor. Isto é evangélico. Produza frutos, porque os frutos nossos vão marcar a vida das pessoas. Por isso que precisamos pedir a graça do Espírito Santo. Espírito Santo, faça com que eu produza os frutos, porque os frutos do Espírito Santo são amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio, ou domínio de si. Precisamos pedir a graça ao Senhor que nos dê a compreensão de tudo isso para que sejamos os melhores cristãos. Os melhores. Ah, mas padre, do jeito que o senhor fala, o senhor está querendo alguma coisa muito perfeita. Não é questão de perfeição, porque nunca o seremos. É questão de se entrar em um caminho sincero de santidade. Entrar em um caminho sincero de ser um bom cristão, de ser educado. Né? Porque os nossos infrutos muitas vezes é por falta de educação. Falta de educação. Educação no jeito de cumprimentar, de falar com as pessoas, de se relacionar com as pessoas. Peçamos essa graça ao Senhor. Peça o Espírito Santo. Vai pedindo ao Espírito Santo que te dê a graça dos frutos, de produzir frutos que te conduzem à santidade.